Muito bom dia a todos. Live e alive. Besimcha. Com alegria. Sendo positivo. Temos tanto para conseguir e podemos conseguir. Vamos continuar nossos estudos sobre simcha, sobre alegria, já que a alegria, a nossa felicidade, é a chave de tudo. Vimos ontem a diferença entre atzvut e merirut. Palavras em hebraico. Atzvut significa melancolia, tristeza. E realmente alguém que se sente deprimido. Em contrapartida, merirut significa amargura. Vimos que a amargura tem seu lado muito positivo. A amargura para consertar a situação. Isso é merirut, amargura. Em contrapartida, atzvut, tristeza, puxa uma pessoa para baixo, paralisa a pessoa. Que nem aquele dito racídico, após tristeza, a pessoa gosta de dormir muito. Após a amargura, a pessoa está cheia de energia e vontade para resolver o assunto de vez e nunca mais voltar para aquele caminho que levou aquele sentimento da amargura. Mas dá para ver que tem pessoas que têm uma facilidade de sentir amargura e são longe da tristeza. E tem pessoas ao contrário. Eles têm como uma alergia para captar sentimentos de tristeza e não conseguem mudar aquilo para amargura. Por que tem pessoas que são mais inclinadas para a amargura e outras pessoas mais inclinadas para a tristeza? E temos mais uma pergunta. Já vimos naquilo que nós estudamos ontem e antes de ontem. Se uma pessoa sente sentimentos de tristeza, ele deve tirar a tristeza da sua mente. Isso é totalmente prejudicial. Vai puxar ele para baixo. Desfaz. Vimos como cada um é o dono da sua mente. Ele é capaz de expulsar pensamentos negativos que ele não quer. Pensamentos tristes é para serem tirados. E vimos que apesar que é bom uma pessoa voltar como o sentimento que tudo vem de Deus, que Gamzul é Tová, mas esses pensamentos que tudo vem de Deus, e tudo é orquestrado por Deus, e tudo tem a sua finalidade, obviamente ajuda a pessoa para não cair na tristeza, para nem entrar na tristeza. Mas o que acontece? Se já caiu um pensamento ruim, a pessoa deve se desfazer, tirar aquilo da sua mente com urgência. E vimos que nós podemos, devemos e podemos. Mas vem uma grande pergunta. Por que é tão difícil para a pessoa se livrar dos pensamentos negativos? Dá para ver que isso é um grande esforço. Aparentemente é tão simples. Assim que uma pessoa percebe que aqueles pensamentos são ruins, tira da cabeça, você é o dono da tua mente. Por que sentimos que tirar pensamento da nossa cabeça são as coisas mais difíceis que tem? E por que é tão difícil? Por que as pessoas insistem de ter em suas mentes assuntos tristes? Por que essa insistência? Por que é tão difícil para tirar esses pensamentos da nossa cabeça? E agora vamos introduzir mais um conceito que é a fonte de tudo. Na linguagem hassídica, tem uma palavra que significa yesh. Yesh. O que é o yesh? Yesh é alguém que tem um ego inflado, um eu exagerado, e está enxergando tudo em volta de si mesmo. Até mais do que a palavra orgulho que a gente usa.
é uma pessoa que está obcecado com seu eu. O I no inglês, isso domina todo o ser dele. Sem dúvida, uma pessoa deve se sentir bem, confiante e resiliente para ter autoestima. Isso é super importante. Se uma pessoa não se sente bem consigo, com autoestima, ele não pode funcionar com sucesso, nem com seus relacionamentos com os outros, e nem com Deus. Mas quando se fala sobre um yesh, um ego inflado, é muito mais do que uma autoimagem positiva. O tipo de pessoa que seu ego se tornou a base de tudo que está acontecendo com ele. Pode ser consciente e pode ser subconsciente. Mas um ego inflado, esse yesh que nós estamos falando, é a fonte da depressão. Poucas pessoas percebem isso. Mais ego inflado, um ego inflado. Uma pessoa obcecada com seu eu, com seu self em inglês, isso é a fonte de depressão. Essas pessoas, tudo que acontece com eles durante o decorrer da sua vida, sempre surge uma pergunta: como que isso vai me afetar? Como que isso vai me afetar? Já que ele tem o ego inflado, o eu para ele é tão importante, tudo que acontece, ele logo pensa, como que isso vai me influenciar? Isso é muito ruim. Essa forma de pensar é realmente negativa. Porque a nossa vida não é tão linear. Temos aqueles chamados ups and downs, subidas e descidas. E muitas vezes as coisas não vão ser exatamente conforme o nosso plano. Fizemos um plano, mas as coisas não funcionaram conforme o nosso plano. Temos objetivos que não foram realizados. Aconteceram certas coisas que interromperam nossa linha de pensamento, assim diante. Quando uma pessoa tem um ego inflado, ele se sente muito mal nessa situação. Eu me deu mal. Eu não me deu bem. A palavra eu fica o tempo inteiro surgindo. Pior ainda, a pessoa se sente machucado, mas o eu dele insiste de segurar esses pensamentos. E esses pensamentos e sentimentos, emoções negativos ligados com seu fracasso, por exemplo, para sempre. Já que ele é uma pessoa envolvida com seu ego, ele não pode largar. Porque foi o eu dele, foi o ego dele que foi machucado. Como que ele vai largar do ego dele quando ele tem o ego inflado? E é uma pessoa que só está envolvida com seu ego. Por isso, o seu orgulho, o fato que ele está tão obcecado com seu ego, o ego inflado exagerado, não deixa ele esquecer do assunto. Ele não pode esquecer, porque se ele esquece do assunto, ele está esquecendo dele. Ele e o assunto viraram um. Porque toda a preocupação dele era como que ele se deu bem ou se deu mal. Uma pessoa que não está focada no seu eu, não tem problema. Ele sabe. A gente não pode ter sucesso sempre. De vez em quando as coisas dão errado. Nossos sonhos não sempre são realizados. E não todos os nossos relacionamentos com os outros vão dar certo. Isso é a lei da vida. Uma pessoa que não está obcecado, não está tão concentrado no seu eu, ele pode colocar aquilo como algo do passado e continuar com sua vida e se tornar uma pessoa alegre de novo. E daí? Aconteceu, vamos em frente. De uma certa forma, todos nós pensamos de um eu. É difícil abrir mão daquele eu. Mas depende muito até quando que esse eu ocupa espaço dentro da nossa mente.
dentro do nosso ser. Vamos pegar um exemplo para trazer isso mais próximo à nossa realidade. Um médico que está tratando um paciente que tem uma doença muito séria. Foi decidido que esse médico vai ter que fazer uma cirurgia. Única maneira de salvar o paciente. Se ele consegue curar o paciente, ele vai ficar alegre. Se infelizmente a cirurgia não foi bem sucedida, ele não vai ser besimch, não vai ser alegre. Mas há dois tipos de médicos. O médico, ele está pensando muito sobre seu papel nessa cirurgia. A tristeza dele quando não deu certo, ele vai falar, olha, eu me deu mal, eu que não tive sucesso. Eu não tive sucesso. E quando ele ia conseguir, ele vai falar, hoje eu me deu bem. O que ele está vendo na situação? Quando deu certo, ele atribui o sucesso. Quando não deu certo, eu fui um fracasso hoje. Obviamente, o motivo da sua tristeza é enorme. E é difícil dele esquecer isso. Isso vai ser alguma coisa que vai mexer com ele com muito tempo. Mas tem um outro médico. Sai da sala de cirurgia não dizendo eu tive sucesso hoje. Mas a cirurgia hoje foi bom. Correu bem. Caso contrário, a cirurgia hoje não foi bem. Obviamente, ele está envolvido. Mas o fator principal não é eu. O fator principal é o assunto. Uma pessoa assim, ele é capaz de falar, olha, não deu certo, infelizmente tentamos, mas vamos para o próximo. Ele não vê isso aqui como um fracasso pessoal com toda aquela seriedade, porque desde o início ele não estava focado em si, estava focado no assunto, mas não tanto em seu eu envolvido. Isso me faz muito lembrar uma história interessante, já, apesar que provavelmente já mencionei, mas devido ao assunto que estamos falando hoje, está tanto relacionado. Uma menina escreveu uma carta para o Rebbe do Chabad. E escreveu o seguinte, olha Rebbe, eu estou numa situação péssima. Eu não tenho amigos, não tenho amigas. Eu não tenho trabalho. Eu me sinto culpado. Fiz tanto erro na vida. Eu me sinto totalmente desamparado. Eu estou precisando de uma brachá, de uma bênção tua, assim diante. O Rebbe respondeu a ela de uma forma bem interessante. Ele pegou cada vez que ele escreveu a palavra eu e fez um círculo em volta daquele eu. E ele percebeu que naquela carta ele escreveu a palavra eu 25 vezes. O que o Rebbe estava dizendo para ela? Olha, você sabe por que você está tão triste? Você tem um eu inflado. Tudo tem em volta da palavra eu. Abre mão desse eu. Vai fazendo aquilo que precisa. Vai tocando a tua vida. Não fica preso nesse eu. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. Quando a gente se envolve no trabalho, o envolvimento dele tem que ser para se focar no trabalho. Mas não se focar como que eu sou no trabalho. Se ele vai ser como que estou indo bem, estou indo bem, estou indo bem, estou indo mal, estou indo bem. Se isso aqui é o pensamento, vai ser terrível. É interessante isso aqui. Tem pessoas que têm dificuldade em public speaking, de falar em público, quando tem 500 pessoas. Hoje, como live, ficou até fácil para todo mundo. Você não vê todos de uma vez, mas tem pessoas que sentem uma dificuldade de se levantar e fazer um discurso prolongado lá numa meia hora, quando tem 1000 pessoas te ouvindo.
Mas essa pessoa tem que pensar, imagina se eu tivesse eu falando sozinho num quarto. Seria mais fácil? Sim. Por quê? Se você vai focar sobre aquilo que você tem que falar, você vai pensar como que eu sou nisso. Vai ter diferença nenhuma. Você pode falar para 10 mil pessoas. Mas já que você está preso num ego inflado, eu estou indo bem. O que as pessoas acham de mim? O que acontece se eu vou esquecer meu discurso? O que vai acontecer se eu vou repetir o mesmo discurso 5 vezes? Sabe, talvez eu vou me dar mal, talvez eu vou passar vergonha. Se isso são teus pensamentos, obviamente, você vai se sentir super nervoso, super ansioso. Mas foca naquilo que você está falando, foca na mensagem. Como que você vai se dar? Não, isso é secundário. Teu discurso vai sair ótimo, vai sair muito, muito certo. E com isso entendemos o início daquele que nós começamos. Pessoas que estão focados, que têm um ego inflado, que não são focados, aliás, têm um ego inflado, um ego exagerado, obcecados consigo o tempo inteiro. Como que eu sou? Estou indo bem, estou indo mal. Essas pessoas, a tzvut, tristeza, é algo que lhe acompanha. Porque cada vez eu vou falar, olha, eu fiz aquilo. Como que eu saio disso? Esqueceram que eu não posso ser, aquele é eu. Todo o assunto era em volta de mim, eu não vou conseguir me livrar disso. Mas, uma pessoa que consegue mudar o channel e entrar em amargura, o que eu vou fazer para consertar isso aqui? Esquece daquilo que isso fez comigo. Esquece como que eu sou. Eu vou agora me envolver em algo que é além de mim. Eu vou parar de pensar tanto de mim. Essa pessoa sente amargura, ele consegue consertar as coisas de uma forma certa e se livra desses pensamentos negativos. Agora, isso, mais uma vez, não tem nada a ver com autoestima. Porque autoestima é importante. Mas ser obcecado o tempo inteiro, como que o assunto vai me afetar? Como que isso vai mudar a minha vida? Isso é tão comum. Muitas vezes a gente está numa situação, estou discutindo política, por exemplo. Ou estou discutindo um plano econômico que seja do governo. Logo tem pessoas que vão falar, olha, isso para mim vai ser um desastre. Para mim isso é ruim. Calma, amigo. Antes que você vai fazer, primeira coisa, entende. O plano não foi feito só para você, mas tem pessoas que somente se vê e não vê o big picture. Para se livrar da tristeza, você tem que se livrar do teu ego inflado. E aqui temos um grande segredo. Pessoas que são light, são leves. Leva a vida numa boa. Não se irrita. Tá bom, falou alguma coisa para mim, daí? Deixa ela. Isso não vai me derrubar. Não tem orgulho. Não tem um ego inflado. Aceita tudo com facilidade. Porque não são presos da situação que aconteceu. Porque a situação não é eles, é uma situação. Mas tem pessoas que em cada situação somente se vê o eu na situação. E esse eu não posso esquecer dele, porque eu sou eu. Por isso, são conhecidas as palavras do terceiro Rebbe do Chabad, chamado Rebbe do Tzemach Tzedek. Todo o nosso estudo da Kabbalah e da Hassidut é para diminuir aquele ego inflado, aquele eu. Isso é o segredo do nosso sucesso. Estudamos simplesmente para ter esse reconhecimento que não tudo volta em volta de mim. Em inglês tem aquele dito, it's not all about me. Não é tudo em volta de mim. Não, tem assuntos que realmente
não são totalmente focados em assuntos. E devemos saber sair e não pensar cada vez com o nosso ego inflado. Isso vai ser o segredo da nossa alegria, o segredo do nosso sucesso. Aliás, essa oportunidade, agradece a Deus que nos deu a oportunidade de ter hoje um live sem interrupções. Isso realmente é algo que devemos apreciar e valorizar. E vamos em frente para ter um dia alegre, um dia com muito sucesso. Com alegria venceremos todos os nossos obstáculos. Um bom dia para todos.